Olá pessoal, me chamo Laura Heloísa Rodrigues Chaves, sou discente da Universidade Federal de Rondonópolis e atualmente eu faço a disciplina de suinocultura. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a síndrome do prolapso retal em suínos e posteriormente, após a minha explicação, a minha colega Caroline Souza vai falar um pouquinho sobre febre aftosa em suínos. Bom, o que seria essa doença, síndrome do prolapso retal? É uma doença causada por múltiplos fatores. É caracterizada pela protusão do reto, ou seja, o reto ele vai ficar para fora, exposto para fora do ânus, totalmente ou parcialmente. É uma doença muito comum, né, mais frequente em animais jovens, geralmente 6 a 20 semanas por aí, e em fêmeas reprodutoras, fêmeas gestantes, que podem também ter essa doença após a gestação. Ocorre devido a um esforço intestinal muito grande, persistente, né? Principalmente através de diarreia constante ou de tosses muito frequentes, que vai gerar uma fraqueza ali no tecido de sustentação. Pode variar os casos desde leves, muito leves, ou então a casos muito graves. Quando leves, vai ter uma pequena porção ali da mucosa exposta e o tratamento acaba sendo mais eficaz, né, a recuperação mais eficaz. E em casos graves, a parte do reto ela vai ficar toda para fora, podendo gerar necrose do tecido, infecção, inflamação ou então hemorragia. Bom, dentre os principais fatores, causas que afetam, né, essa doença, é a diarreia crônica, a tosse persistente, como eu já mencionei, né, vai gerar um grande aumento da pressão abdominal. É, Fatores nutricionais também, como baixa qualidade da dieta, micotoxinas ou excesso de concentrado, falta de fibras, deficiência de vitaminas, de minerais ou então falta de água também são fatores nutricionais que podem acabar ocasionando, afetando. É, Alterações hormonais também podem estar relacionadas, como por exemplo o estrogênio, a progesterona, relaxina, que são hormônios muito ativos, principalmente em fêmeas gestantes ali, no terço final da gestação, né, que vão promover um certo relaxamento pélvico, principalmente a relaxina, que ela vai promover esse relaxamento aí pélvico e toda a porção área ali retal também, que pode acabar promovendo afrouxamento do reto. Predisposição genética também é um argumento que mencionam algumas linhagens, raças que podem já ter uma predisposição à fraqueza de tecidos de suporte. Além disso, também pode ocorrer, né, fatores como um mau manejo, confinamento das mãos projetadas, pisos inadequados, né, densidade muito elevada dos animais nas granjas, podem ser fatores que podem ocasionar, além de também pisos que são muito altos, né, inclinação muito alta ou baias muito apertadas, que podem pressionar o animal, enfim. Corte da cauda também, né? Pode gerar traumas, lesões no reto. Corte da cauda, quando muito curta, né? Pode acabar afetando nervos, ligamentos ali do esfíncter anal e pode acabar gerando complicações. Dentre os sintomas e diagnósticos da doença, né? Os principais sintomas está a irritação, inflamação da mucosa do reto. O animal ele vai ter dificuldade para defecação, pode ter sangue nas fezes, vai estar propenso a lesões, vai estar propenso a hemorragia. Casos graves de hemorragia pode ocasionar a morte desse animal. O abdômen ele pode ficar inchado, principalmente ali em torno de segunda, quarta semana após o prolapso, né? Pode gerar constipação e outros sintomas também. O diagnóstico ele é totalmente visual, observação visual, que é possível observar realmente o reto ali para fora do ânus, ou totalmente ou parcialmente, mas é uma observação totalmente visual. Bom, entre os tratamentos, o principal tratamento é a correção cirúrgica mesmo, onde vai ter o reposicionamento, realocamento do órgão, né? Vai ter toda a parte cirúrgica, toda a parte de sutura ali, e o animal, após a correção cirúrgica, ele vai ter que demandar um certo tempo para poder recuperar, um certo tempo de recuperação, né, uma alimentação adequada, um certo controle também com
a medicação, enfim. Como eu já mencionei, em casos leves vai ser mais fácil uma recuperação mais simples, mas casos graves é mais perigoso o animal ele poder ser descartado, como pode afetar, né, o comprometimento da produtividade, o bem-estar e um longo tempo de recuperação mesmo acaba sendo uma opção de descarte desse animal. Outra coisa que é muito importante também se atentar é que quando se observa logo uma certa protusão ali para fora, uma certa mesmo uma protusão, ou enfim, quando é observado essa doença, o animal ele tem que ser separado rapidamente, isolado dos demais. Porque como são animais muito curiosos, eles acabam podendo cheirar, mastigar, rasgar o órgão que está ali para fora, causando mais complicações ainda. Então, por isso que é muito interessante e importante separar esses animais dos demais. De acordo com a Notificação Nacional e Internacional, é uma doença que ela não é de notificação obrigatória, então ela não está na lista das principais doenças ali do mapa, da OA, enfim, de notificação obrigatória. Só que isso não descarta a probabilidade de ocorrência dessa doença e de provocar surtos também. O que acontece? Em casos de surto, né, é demandada uma investigação muito aprofundada, uma investigação muito séria, para que se tenha um controle mesmo dessa doença, que não ocasione, né, mais prejuízos à granja. Então, ter um monitoramento nas granjas, ter todo um controle é muito interessante, muito importante, principalmente em casos de surtos. Impacto no mercado interno e externo. No mercado interno, o principal impacto vai ser o descarte, principalmente descarte precoce de focas reprodutoras, o descarte de leitões, de matrizes, né? Mortalidade, uma certa mortalidade, redução da produtividade e longevidade das matrizes também, e perda da competitividade mesmo na granja. Isso pode afetar muito, gerando muitos prejuízos, né? Além de custos com tratamento cirúrgico e medicação também, que não vão ser custos muito baratos, né? Também pode acabar afetando o mercado externo, porque como os países importadores eles são países altamente exigentes, tem um alto padrão de exigência, né, saúde do animal, bem-estar animal, pode acabar passando uma imagem negativa a esses países. Então, pode gerar, né, prejuízo na imagem sanitária do país exportador e acaba gerando barreiras comerciais, porque são países importadores de alta exigência, de padrão, enfim, da sanidade animal, saúde animal, bem-estar animal. Pode ocasionar essas barreiras comerciais. Então é isso. Essas são minhas referências bibliográficas. Eu fico por aqui. E agora eu vou passar a fala para a minha colega Caroline, que vai explicar um pouco sobre febre aftosa em suínos. Tchau, tchau. Vou apresentar um tema muito importante, que é a febre aftosa em suínos. O que é a febre aftosa? A febre aftosa ela é uma doença viral altamente contagiosa, afeta os animais de casco fendido, como os bovinos, suínos, ovinos e caprinos. Ela é causada pelo vírus aptovírus, que apesar de não causar alta mortalidade, principalmente em adultos, ela é temida pelos enormes prejuízos econômicos, como redução da produção de carne e leite, descarte de rebanhos inteiros e fechamento de mercados internacionais. Mas vocês podem se perguntar por que animais de casco fendido? Porque na prática o vírus ele tem afinidade pelas células dessa ordem zoológica, os Artiodactyla, que são os animais de par de dedos em cada pata. E aí esses animais ele possuem receptores específicos na boca, na língua, no úbere, nos cascos, que vai permitir a multiplicação desses vírus. E já os animais de casco não fendido, como os cavalos e outras espécies, como aves, cães e gatos e humanos, não possuem esses receptores, então eles não ficam doentes dessa doença. Então, resumindo, o casco fendido ele é só um indicativo de
quais animais que são naturalmente suscetíveis à febre aftosa. Então, quais são as características? Como eu disse, é uma doença altamente viral e o período de incubação desse vírus é de 2 a 14 dias. Tem alta morbilidade, ou seja, se espalha muito fácil no rebanho e também individualmente se espalha pelo todo o corpo, porque fica com uma febre alta. Então a febre aftosa ela se caracteriza por essa alta transmissibilidade. Então, embora a mortalidade seja baixa em adultos, a perda produtiva é alta. Então, os animais mais jovens, como leitões, a mortalidade ela vai ser elevada, então, principalmente por complicações cardíacas. E um outro ponto importante é que o vírus ele é resistente ao ambiente, ou seja, ele pode sobreviver a produtos de origem animal, como carne, leite e também roupas, veículos, no transporte. Então, quais são as vias de transmissão? Os suínos ele pode infectar de várias maneiras, de contato direto com animais infectados, ingestão de secreções contaminadas, como saliva, fezes, urina, resto de alimentos, carnes contaminadas e até mesmo por transmissão indireta através de roupa, calçado, veículos e equipamentos. Então, os suínos eles são grandes excretores do vírus. Isso significa que eles eliminam o vírus de alta quantidade, podendo tornar importante amplificadores na doença de surtos. Por isso que a biosseguridade ela é essencial para controlar a entrada de pessoas, higienizar os veículos e evitar alimentos sem controle sanitário dentro da granja. Vamos entender então que o ciclo do vírus dentro do corpo do animal. A porta de entrada geralmente é a oral e respiratória. O vírus ele se multiplica na mucosa da boca e da garganta e em seguida ele alcança a corrente sanguínea. Essa já é a fase virêmica. Daí ele se espalha para os tecidos como pele, casco e boca, onde surgem as vesículas características. Essas bolhas elas se rompem liberando mais vírus no ambiente e aumentando o risco de transmissão. E esses ciclos, ele explica por que essa doença se espalha tão rapidamente dentro de um lote. Quais são as fases da febre aftosa? Primeiramente, tem a fase pré-virêmica, onde o vírus se inicia na replicação das amígdalas orofaringiana. Não há sinais clínicos ainda, começa uma pequena infecção. Depois passa para a fase clínica, que é alta viremia. O vírus ele está presente praticamente em todos os órgãos. Continua a replicação nas amígdalas, formação de lesões vesiculares no focinho, no pés, na cavidade oral. E aí esses animais já apresentam sinais clínicos visíveis da doença. E depois passa para a fase pós-viremia, que é a melhora clínica. O vírus ainda está detectado nos linfonodos e se deram para lesões. Então, esse material viral ele pode permanecer até 2 meses. Só que nessa última fase, ele não permanece ainda um vírus infeccioso. Ou seja, ele não transmite mais. Quais são os sintomas? Como eu falei, são lesões vesiculares na boca, no focinho, na língua, casco e na teta, salivação excessiva, claudicação, febre, perda de apetite. E o diagnóstico clínico ele pode confundir a febre aftosa com outras doenças vesiculares, como estomatite vesicular ou doença vesicular suína. Por isso que a confirmação deve ser feita em laboratório. Os exames mais usados são isolamento viral, PCR e ELISA, que é fundamental para destacar. Toda suspeita ela deve ser notificada imediatamente ao serviço veterinário oficial e isso vai evitar que o vírus se espalhe e atinja outras regiões. Então, o vírus da febre aftosa, ela pertence ao gênero Aptovírus, possui 7 sorotipos diferentes.
Um ponto crítico é que a imunidade adquirida contra o sorotipo não protege contra os outros. Isso significa que uma região que enfrenta surtos com diferentes variantes, precisa de estratégias de controle específico. O vírus, ele é altamente resistente em ambientes úmidos e em produtos de origem animal, o que vai aumentar o risco de transmissão pelo comércio. Aqui é um mapa mental todo sobre o vírus, a classificação, sorotipos, a transmissão, o impacto, patogenia, os principais hospedeiros e as características gerais, como eu falei. No Brasil, o controle da febre aftosa ela inclui a vacinação de bovinos e bubalinos em áreas específicas, e fiscalização de transporte, vigilância ativa e medidas de biosseguridade. Para suínos não há vacinação, o controle é feito por meio de vigilância sanitária rigorosa, barreiras de proteção, notificação rápida em caso suspeito, e vale lembrar que a erradicação da febre aftosa é a meta nacional, porque aumenta a credibilidade no Brasil e no mercado internacional das carnes. Sobre os tratamentos, não há um tratamento específico. Quando confirmada a doença, a medida é o abate sanitário dos animais infectados e expostos, seguido de desinfecção completa na propriedade. Essa estratégia ela pode parecer drástica, mas é a única maneira eficaz de conter a disseminação do vírus. Existem aqui umas dicas de prevenção, de biosseguridade, que vai ajudar a evitar essa doença, que é isolar e observar os animais recém-chegados, usar roupas e botas exclusivas dentro da granja, higienizar veículos e equipamentos, limitar visitas e nunca fornecer restos de alimentos sem origem controlada. E também eu coloquei aqui um produto chamado de Biofor, que ele é um desinfetante que você pode usar na propriedade, impede dilúvios, pulverizações de galpões, estábulos, vagões, veículos, equipamentos e frigoríficos. Isso vai evitar que a doença se espalhe na propriedade. Então, a febre aftosa ela é uma doença de notificação obrigatória. No Brasil, qualquer suspeita deve ser comunicada imediatamente ao Serviço Veterinário Oficial. No cenário internacional, o Brasil deve reportar os casos à Organização Mundial de Saúde Animal, a OUA, e a rapidez da notificação é essencial para conter os surtos e proteger o comércio da carne em produtos de origem animal. Então, o impacto da febre aftosa ela vai muito além da granja. O único foco pode fechar o mercado internacional e causar suspensão imediata das exportações. Por isso, ela gera muitos prejuízos milionários para o país. O mercado interno, então, pode causar queda de produção da carne suína, perda econômica para os produtores e indústrias, redução do consumo devido ao medo da população, custo elevado com o controle de erradicação, como vacinação, abate sanitário, fiscalização. E já no mercado externo, vai ocorrer o bloqueio imediato de exportações da carne e derivados, perda de acesso de mercados internacionais existentes, desvalorização do produto nacional e impacto na imagem sanitária do país. Nesse slide aqui mostra a divisão do Brasil em áreas classificadas como livres com vacinação e livres sem vacinação. Essa é uma publicação da Agrimídia, publicada em 2025, onde ele mostra que quando uma região conquista o estado livre sem vacinação, ela tem maior credibilidade internacional, porque significa que o país consegue manter o controle da doença apenas com medidas de vigilância e biosseguridade, sem precisar da imunização de rebanhos, e isso vai abrir portas para mercados mais exigentes, que pagam mais pela carne e pelos produtos de origem animal. Por outro lado, essa imagem ela destaca que isso representa uma maior responsabilidade
em qualquer foco pode gerar um impacto muito mais sério, porque não há uma rede de produção, de proteção conferida pela vacinação. E aí podemos perceber que o Brasil ele vem avançando muito nessa transição. A cada região ele adota um status de sem vacinação para fortalecer o comércio, mas aumenta a necessidade de controle rígido das fronteiras, do transporte dos animais e da vigilância ativa. Por isso que essa mudança ela não é uma apenas sanitária, mas também estratégica para o comércio internacional, o que pode deixar bem claro que ligar o status sanitário com oportunidades do mercado. Então, para concluir, a febre aftosa ela é uma doença viral altamente contagiosa que atinge, né, os animais de casco fendido. E mesmo que não sejam os principais hospedeiros, eles podem atuar como amplificadores da doença. E controlar a febre aftosa significa não só proteger não só os animais, mas toda a cadeia produtiva de carne e do comércio internacional. Essas são as referências bibliográficas do nosso trabalho e muito obrigada pela atenção.